Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Estou chegando aqui para a nossa resenha. O meu convidado de hoje é Francesco Barletta, que é coordenador geral das categorias de base do Grêmio. E eu quero começar já falando contigo, Francesco, porque nos últimos anos se usa até um termo, né? A fábrica inesgotável de talentos do Grêmio. Porque teve aí, pegar rapidinho, o Wallace apareceu muito jovem, acabou sendo negociado. Arthur apareceu muito jovem, acabou sendo negociado. Jailson apareceu muito jovem, acabou sendo negociado. Depois dá para contar Luan, dá para contar o Everton, que está todo mundo querendo, o Matheus Henrique já apareceu, e outros tantos nomes que a gente vai citar aqui. Bom, tu está no Grêmio desde 2003, mas como coordenador desde 2017, e eu acredito que muita gente que passou aí pelo departamento de futebol do Grêmio, tu pegasse lá logo no início, né, Francisco? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer a gente estar falando de categoria de base, e realmente a caminhada dentro do clube acabou mostrando muitas coisas relativas a qualidades das pessoas que passaram por ali, algumas coisas que foram boas das pessoas fazerem, outras que poderiam ser melhoradas, né? E pelo fato da gente ser funcionário e estar vivendo ali as diferentes maneiras de se gerir a categoria de base, a gente conseguiu aproveitar muita coisa nesse sentido. Para em 2017 eu acabei virando coordenador geral e aí eu consegui colocar em prática algumas coisas e sempre é muito bom conversar, trocar ideias sobre categoria de base, porque é um mundo muito grande e a gente sempre acaba aprendendo muito, né? Ela tem duas vertentes, né, Francisco? Eu gosto muito de acompanhar a categoria de base e a gente pega exemplos. Por exemplo, o Arthur, se não me engano, ficou 7, 8 anos na base do Grêmio. Se a gente pegar o Luan, por exemplo, o Luan já aparece para o futebol com mais idade, né? Lembro de ter conversado com ele, ele disse, pô, mas eu praticamente não fiz base, porque a minha base Sim. foi no Grêmio, mas eu já chego no Grêmio praticamente com 18 anos. O Wallace era um jogador, por exemplo, que foi prospectado, eu lembro dele ter passado pelo Avaí, mas ainda finalizando base no Grêmio. O Jean-Pierre, por exemplo, é literalmente criado dentro do Grêmio. Ou seja, existem essas duas possibilidades, né? Aquele jogador que é criado no clube, trabalhado o tempo inteiro na escolinha, desde a escolinha, e o outro jogador que é prospectado já tendo passado por base de outros clubes, né? O mais importante é entender que cada atleta tem seu tempo, né? Como a gente na vida, né? Cada pessoa tem sua hora de ocupar certo cargo, certo espaço, e o atleta de futebol ele não é diferente. O atleta ele tem um período de formação até 22, 23 anos, que é onde ele se forma. E pelo nosso país ser muito grande, às vezes tu encontra jogadores que nunca passaram por um processo de base, que foi o caso do Luan, por exemplo, é um menino que começou com 19 anos, um processo de base, veio para o Grêmio e ele tinha um lastro de evolução muito grande, né? Então, isso é importante entender, a questão de que cada atleta tem seu tempo e de que o atleta ele tem que ter um espaço para crescer. Então, por isso que às vezes a gente encontra atletas que chegam mais tarde, mas têm um potencial de evolução muito grande, e tem outros que estão aqui desde pequeno e que com 16, 17 anos eles acabam estacionando e não tem mais para evoluir. Então, cada atleta tem seu caso e cabe a nós identificar quem são esses atletas que têm mais projeção para, com o trabalho, crescer. O Grêmio sofre muito assédio de garotos que saem daqui a pouco para disputar competições de base, daqui a pouco ali com sub-15, sub-16, sub-17, e que acabam se destacando, e claro que outros clubes buscam essa prospecção. O Grêmio sofre, como é que se cuida para daqui a pouco não perder um grande, não perder um Arthur, por exemplo, um Jean-Pierre, esses talentos mais recentes do Grêmio? Hoje a lei, até certo ponto, ela protege diante desse assédio. Então, quando um atleta ele tem um contrato amador em vigor, a preferência de primeiro contrato é do clube que ele está, e no segundo contrato também é do clube que ele está. Então, isso aí dá uma proteção maior para o clube. Num segundo ponto, tem a questão do movimento de base também, que é um movimento dos clubes que acabam protegendo também, todos acabam se protegendo para tentar manter uma ética entre nós, assim
não acaba assediando o jogador do outro, para que o atleta tenha a tranquilidade e a calma para seguir num clube, para se desenvolver e para se tornar atleta de futebol. Mas o assédio de fora às vezes ocorre, né? Porque no segundo contrato o atleta já vai ter 18 anos. Então a tendência às vezes tem clubes de fora que costumam assediar, mas hoje, por causa do respeito que os clubes têm pelo Grêmio, eles sempre preferem a conversa e com isso acabam, porque sabem que vai vir mais atletas, então eles preferem a conversa do que propriamente vamos entre aspas, se queimar com um clube que por um jogador, por exemplo. Francesco, a gente poderia falar aí de vários jogadores que apareceram recentemente, outros que já estão nessa fila da subida, né? Se a gente pegar o Diego Rosa, é um jogador que eu considero espetacular, não à toa está na seleção que foi campeão mundial sub-17. O Elias é um jogador de muita força, de busca o tempo inteiro por espaço, né, como um segundo atacante. Eu estou falando de dois jogadores que eles apareceram muito bem, por exemplo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aí ficou a dúvida se ele já subiria para o profissional, se ele passa um tempo de transição. Como é que funciona esse link? Por exemplo, no teu caso, tu leva esses jogadores até o Renato, um relatório, mostrando para o Renato que tem alguns jogadores que devem receber oportunidade. O Renato entra em contato contigo daqui a pouco, solicitando o jogador para uma determinada posição. Como é que acontece esse aproveitamento desses garotos? A gente tem o trabalho até sub-20. A transição e o profissional, elas são do departamento profissional. Então, o que a gente faz? A gente procura ver os atletas e passar os atletas para a transição que já cumprem um estágio de base, né? Que são atletas mais próximos do fim da idade, e atletas que já têm o estímulo suficiente da categoria de base. Aí a gente entra dentro daquela resposta do tempo de cada atleta, né? Por isso que às vezes, mas esse atleta é muito novo, esse atleta tem um mais velho na frente dele, isso aí, ele pouco importa nesse momento, porque o que mais importa é aquele atleta que ele já cumpriu o estágio de base, onde os treinos já não trazem tanto atrativo para ele, porque ele atinge as metas muito fáceis, ou porque os jogos já não são tão atraentes para ele, porque ele consegue jogar de uma maneira mais fácil, né? Então a gente sente a necessidade de elevar ele para um outro nível. E aí é que entra o nosso papel de identificar esses atletas, como foi o caso do Diego, do Elias, do Fabrício, que subiu agora, do Rildo. São atletas que já completaram o período de base e que eles precisam de um estímulo maior, um estímulo profissional do futebol profissional, se relacionar com outros atletas da equipe profissional, que é sempre muito importante, como o caso assim de um Juan que subiu treinar com o Jeromel e com o Kahneman, o crescimento pessoal dele é muito grande. Um Diego treinar do lado do Maicon, treinar do lado do Lucas Silva, que são atletas que já cresceram, né? O Elias do lado do Everton, isso aí, eles estão prontos para esse estágio, que é um estágio, que é um segundo estágio depois do nosso, que é de amadurecimento mesmo, e de entendimento do futebol profissional e de tudo que envolve. Tem um jogador que me chama muita atenção, que chamou muita atenção na base do Grêmio, tanto que ele virou um jogador hoje de futebol europeu, que é o caso do TT, né, que era chamado de furacão desde muito cedo, que é um caso incrível, porque ele sequer joga no profissional do Grêmio, e ele sai por uma quantia considerável para os cofres do clube, e até está especulando agora aqui com a possibilidade de uma outra negociação, e isso deve acontecer aí nos próximos meses, ele renda ainda mais um percentual que o Grêmio tem direito. O TT era um jogador que, na base, ele chamava essa atenção toda realmente, daqui a pouco, esse é um cara que está pronto, daqui a pouco ele acaba passando, até queimando etapas. Como é que era? Pegando um caso de um cara que hoje é uma realidade já no futebol europeu. Ele sempre foi um menino, em termos de jogo, sempre foi um menino decisivo, e o que chamava atenção era a capacidade de trabalho dele. Ele tinha muita vontade em trabalhar, em desenvolver, em aprender. É um menino apaixonado por jogar futebol, e isso até às vezes a gente tinha que dosar um pouco nele, porque
ele, quando era menor, ele jogava no Grêmio e jogava em qualquer outro lugar que convidasse ele para jogar. Então era um menino que gostava muito da bola, de estar no campo, né? Ele era um menino apaixonado por futebol e dentro do campo ele gostava de competir. Então ele era um menino extremamente decisivo. Tanto é que ele subiu para a transição com 18 anos. Foi com a mesma idade que o Diego Rosa hoje. Porque a gente entendeu na época que ele precisaria de um novo estímulo, de um novo patamar, para ele conseguir se sentir desafiado também, né? E no final daquele ano que ele subiu para a transição, a gente trouxe ele de volta para jogar a Copa Ipiranga, e ele fez uma Copa Ipiranga muito boa. E ali começou a chamar a atenção, e na sequência, foi em dezembro, em janeiro, acabou vindo a proposta e ele acabou sendo negociado. Mas era um menino que aqui entre nós a gente tinha uma expectativa muito grande de que ele jogasse no Grêmio a curto, médio prazo e que conseguisse desenvolver o melhor dele aqui dentro do clube. Mas foi vendido e a gente torce muito por ele. Muitos jogadores eu imagino que sejam oferecidos ao Grêmio, né, em função de toda a estrutura que o Grêmio tem de categoria de base, e até o próprio mercado começa a olhar, né, porque ele vai vendo, pô, de onde é que saiu o Wallace? De onde é que surge o Luan? Quem é esse Everton que está se buscando? De onde é que saiu o TT? Esse Arthur que está no Barcelona veio de onde? Quem é esse menino que foi campeão mundial sub-17? E tem dois, né, porque a gente nem falou no Pedrinho também, que é outro talento. Muitos jogadores são oferecidos para fazerem essa Sim. base também no Grêmio? Sim, a gente recebe muitas indicações, né? E a gente tem o nosso grupo de observadores, que hoje a gente tem 7 observadores pelo Brasil. Tem um só é localizado em Porto Alegre, o restante é espalhado pelo estado e pelo Brasil, mais os nossos núcleos de captação. Então a gente consegue fazer um mapeamento significativo do Brasil. Não digo que seja um mapeamento muito grande, porque com 7 pessoas, mais alguns núcleos, não é possível fazer tanto. Mas a gente sabe o perfil que a gente quer do atleta, do que a gente quer de um atleta. As pessoas que indicam, empresários, outros clubes, eles já sabem o que a gente procura. Então, isso facilita bastante. Então, a gente está sendo muito procurado, principalmente antes. E o fato de, às vezes, eu trabalhar aqui há muito tempo é um histórico bacana, sempre se indicava o jogador do Grêmio por ser ele grande e forte. Ó, ele tem o estilo do Sul. E hoje as pessoas elas já mudaram, eles já se referem ao estilo do Grêmio como um estilo mais técnico, um estilo de velocidade, um estilo de querer estar com a bola, que é muito maior do que aquele do cara grande, forte, marcador, que não tinha muita habilidade. Então, hoje já procuram a gente, há uns 2, 3 anos atrás, já procuram a gente falando do perfil do Grêmio, e não mais daquele perfil antigo do Sul, como diziam. Isso me dá a oportunidade de contar uma história rápida aí para o pessoal que está aqui no canal Alex Bagé no YouTube. Teve uma época, eu tenho um irmão que é técnico de futebol, o Ronaldo Rangel, Bagé, e aí um dia o Bagé, meu irmão, me ligou para que a gente fosse ver um amistoso, ainda tinha a Ubra aqui em Canoas, Ubra e Joinville. Chegamos lá para ver o amistoso e tinham alguns empresários, alguns treinadores de futebol. E o camisa 7 do Joinville era bem magrinho, sabe? E corria para tudo que é lado, e jogava e distribuía a bola. E aí eu lembro que um dirigente ligado ao Joinville chegou próximo de nós e começou a explicar que aquele jogador estava sendo pretendido pelo Cruzeiro, mas que ele queria botar aquele jogador para jogar aqui no Rio Grande do Sul. Moral da história, 2 ou 3 olheiros que estavam ali próximos disseram o seguinte: olha, esse jogador com esse tamanho aí não consegue jogar aqui no Sul. Não vai dar, acho que melhor ele ir para Minas. Bom, esse jogador foi para o Cruzeiro, depois ele foi para o Benfica, depois ele foi para o Chelsea, depois ele foi para a China, ele jogou Copa do Mundo e se chama Ramires. E ele não veio para o Grêmio porque acharam que ele era francês. Não veio para o Sul, no caso, na época da Ubra. E isso aí é muito comum. É muito comum das pessoas até comentarem, e nas competições de base, quando a gente vai com a sub-14, sub-15, agora as pessoas já estão acostumadas, mas eles chegavam no campo esperando o Grêmio daquela maneira, todos grandes, altos, e quando eles olham a equipe, eles, mas o que está acontecendo, sabe?
Então, é curioso isso, mas é que muda o perfil para que a gente consiga aproveitar o máximo de jogadores possíveis no profissional, né? Essa é a ideia. Tá, mas aí que tá. Essa mudança de perfil, ela tem muito a ver com o Renato, ela tem muito a ver daqui a pouco até, porque eu vou te fazer assim a visão de quem acompanha futebol do lado de fora do clube. O Grêmio que sai do Anderson Moreira para o Filipão, ele muda. O Grêmio que sai do Filipão para o Roger no profissional, ele muda. O Roger começa a fazer, como ele gosta de dizer, o jogo apoiado, fazendo as pequenas triangulações, aquele jogo competitivo, mas com um pouco mais de leveza, de toque de bola. O Renato chega e dá uma pitada toda especial de marcação, de competitividade, e o Grêmio começa a ser apontado de 16 para cá, sempre como um dos times que melhor pratica futebol no Brasil. Essa mudança desse próprio jogador ali na base que está sendo produzido tem a ver com essa parte de cima do profissional, com essa chegada do Renato, com essa mudança, quem sabe, de um Grêmio continuando competitivo, mas não mais esse Grêmio que depende só de jogador grande, mas sim de jogador que participe do jogo? O fato do Renato ter esse estilo de jogo facilitou muito. Essa mudança ela começou lá por 2014. Na época se começou a conversar e se tentar fazer alguma maneira diferente do Grêmio, de nós conseguirmos ter um jogador por mais tempo dentro do clube e que ele chegasse no profissional. E a partir de 2014, 2015 é que começou a se mudar muito essa filosofia. Porque à medida que tu só quer ganhar na categoria de base, tu acaba tendo muitos jogadores, a questão que a gente fala muito da maturação, que às vezes quando a gente é jovem, tem um cara que é muito mais alto que a gente e outro que é muito mais baixo, e a opção por ganhar títulos, por querer ganhar títulos, era sempre pegar o mais alto, mais forte, e que não tinha tanta qualidade, e o mais franzino ficava para trás. E foi uma revolução que se tentou fazer, olha, vamos começar a colocar essa gurizada que tem qualidade, mas tem uma maturação mais baixa. E aí a gente começou a trabalhar isso a partir de 2014, 2015, foi muito importante o ano de 2015, em que a gente teve poucos resultados, 2016 tivemos poucos resultados, mas que daí começou a se implementar essa filosofia. Deu a sorte para nós de chegar ao Renato com essa filosofia também. E aí começou a se aproveitar bastante jogadores, ele começou a olhar a categoria de base, a pensar os atletas, a dar sequência no processo, que isso é muito importante. O jogador não chega pronto no profissional, depende do treinador também saber pegar, saber lapidar os últimos detalhes ali do atleta, e isso chegou que eu posso dizer, foi uma parceria que deu muito certo, e ele conseguiu promover muitos atletas, tanto ele como o auxiliar dele, o Alexandre, que é muito interessado também em categoria de base, vai a Eldorado para ver os jogos, conhece os jogadores, então deu casamento e a gente fica muito feliz por isso, porque a gente consegue atender o nosso principal cliente, que é o profissional. Atendendo o profissional, tá tudo certo. E tu sabe que você está falando em mudança de perfil, a busca, né, o tempo inteiro de inclusive valorizar algumas funções que não eram tão valorizadas um tempo atrás. Desde a tua chegada no Grêmio de 2003 até agora, eu imagino que isso seja muito claro na tua visão, que é o seguinte: está surgindo cada vez mais, se diz que o Grêmio tem uma fábrica de volantes, né? Porque teve lá o Wallace, que teve Jailson, que teve Arthur, né, que chegou à seleção e que chegou ao Barcelona, em que se fala hoje já do Matheus Henrique, em que se olha ali para trás já se falava no Vitor Bobsin, em que se fala de Friso, e eu poderia ficar citando o próprio Darlan, que já está sendo aproveitado no time principal. A categoria de base, de certa forma, o próprio garoto, ele mudou um pouco essa visão, porque se dizia assim, poxa, o menino queria jogar de goleiro, ou ele queria jogar de centroavante, ou de 10, o volante era o cara que tinha que marcar. Não, hoje o volante é o cara que marca e é o cara que põe o time para jogar. Isso mudou também na cabeça dos meninos dentro da base, quando chegam ainda em idade escolinha? Com certeza. O volante hoje ele é o jogador mais completo do jogo, né? Ele faz tanto a parte defensiva como a parte do ataque. Então, a bola fica muito com o volante hoje. As defesas elas estão tão fechadas que o volante é o jogador que mais participa.
Muitas vezes os meninos queriam ser jogadores de frente porque é onde a bola ficava mais, na parte da frente ali para definir, né? E o jogo também era muito esse pessoal defende e esse pessoal ataca. Hoje está muito completo, hoje tá muito todo mundo junto, todo mundo ataca, todo mundo defende, e o volante passou a ser fundamental nesse processo. Eu acho que o volante sempre foi fundamental dentro do processo do futebol, né? Tanto sempre foi o jogador surpresa que chegava na área, sempre foi o jogador que dava sustentação para os outros jogar, só que hoje ele ganhou um atrativo maior, que é o jogador que tem a bola, né? E a gente sempre procura pegar os meias de característica e trazer um pouco mais para trás para eles terem a qualidade, porque eles enxergam o jogo de frente com mais facilidade. Então a gente até brinca entre nós que se o Pelé viesse para o Grêmio, ele ia ser o melhor 5 da história do futebol mundial, porque se viesse, porque a gente costuma pegar os meias, trazer para trás para eles ter jogo, para ter a condição de armar o jogo de trás e ali na meia tentar dar oportunidade para outros jogadores também. Sabe que eu tenho essa visão com um jogador que eu vejo jogar há muito tempo no Grêmio, que é o Jean-Pierre. Eu costumo brincar que o Jean-Pierre é o Pogba brasileiro. Eu vejo o Jean-Pierre jogando como um segundo homem, cabeça erguida, aquele passe de profundidade que ele tem. Eu lembro do ano passado, um jogo do Grêmio com o Fortaleza em Caxias, e o jogo estava complicado, e aí ele toma uma bola lá no meio de campo, e ele faz um lançamento de, sei lá, 20, 25 metros, e o PP entra e faz o gol, e ali dá a vitória para o Grêmio. E ele ali era a qualidade do marcador, do cara que tem o espaço da recomposição, mas claro que a gente está falando de jogadores com qualidade acima da média, né, que conseguem absorver várias funções, mas eu vejo, sabe, o Jean-Pierre, exatamente nesse desenho que acabou de citar, o Pelé seria um 5 maravilhoso nesse estilo de volante do Grêmio. E eu vejo o Jean-Pierre assim, sabe, porque eu acho que mudou essa visão que se tinha desse volante, né? O Sim. Volante é o cara que propõe jogo. E o Jean aqui sempre foi volante na categoria de base. Até porque uma das ideias também em colocar ele de volante aqui é porque ele tinha que ser estimulado a marcar um pouco mais, né? E isso a gente procura sempre dosar entre os atletas. Quando um atleta precisa um pouquinho mais de alguma outra característica, eu vou dar um exemplo do Darlan. O Darlan, no último ano de júnior dele aqui, a gente acabou empurrando ele para meia, para camisa 10. Por quê? Porque a gente sabia que dependeria muito a função do volante. Às vezes vai ter um treinador do profissional, que não é o caso do Renato, mas que gosta de jogadores altos. Então a gente queria dar um outro recurso, um outro repertório para o Darlan. Então a gente resolveu botar ele um pouco mais na frente para ver se ele pegava algumas coisas da meia. E o Jean a gente sempre trouxe para trás para exigir um pouquinho mais dele, em termos de marcação, em termos de recomposição, porque na meia era muito cômodo dele jogar. E ele, na formação inteira, ele jogou como um segundo volante e sempre foi bem, sempre se destacou ali. Mudou um pouco a maneira de pensar. A gente sabe que a rivalidade de Grenal é muito grande, né? Tanto que vai num Grenal, por exemplo, de categoria de base, e não tem público, tem, os pais estão lá torcendo, estão lá cobrando, estão com o mesmo vigor quase que no profissional. E essa pressão chega muito ao treinador de base, né? Porque daqui a pouco os caras perdem um Grenal, principalmente se ele perde uma final, se ele perde em casa, se ele é goleado, daqui a pouco ele também corre o risco de perder o emprego dele. E aí sempre se perguntou isso, o que importa mais na base? Formar o jogador que vai dar substância para o time profissional ou daqui a pouco transformar esse jogador em campeão na base? Como é que se faz essa equação de se pesar isso? O que a gente fala para os nossos treinadores é que eles, primeiro, respeitem a característica dos atletas, porque a gente está formando atletas e está mostrando atletas. Então, é muito ruim quando tu coloca ele numa outra função onde ele não está acostumado a fazer e naquele dia vai o auxiliar do profissional ver um jogo e ele está no lugar errado, onde não é a característica dele, e isso acaba prejudicando o menino. Então, a primeira coisa que a gente pede para os treinadores é colocar os jogadores com a característica deles e montar a equipe de acordo com a característica de cada atleta,
para que todos consigam mostrar o seu potencial e mostrar o seu talento dentro de um equilíbrio, né? A gente sempre procura falar para eles ter tranquilidade quanto a resultado, mas que procurem colocar sempre os melhores jogadores. Eu vou dar um exemplo, a gente tinha um time júnior uma vez que o nosso meio-campo era o Rodrigo Anchieta, o Patrick e o Jean-Pierre. Então, marcação não tinha, né? Muito assim, a característica da marcação. Mas eram 3 jogadores que jogavam muito. E a gente tinha que explorar isso aí. Nem que com essa falta de equilíbrio nos custasse a vitória, mas pelo menos nós teríamos todos os jogadores dentro das características, dentro das qualidades, dentro do mesmo sistema. E é isso que vale. A formação, ela é isso. Ela é muito mais tu valorizar o jogador do que propriamente valorizar uma vitória. Porque nem sempre o jogador que ganha vai ser o jogador que vai subir, né? O Arthur, o Everton, o Lima, que é nascido em 96, eles foram numa geração que perdeu praticamente tudo, assim, ganhou muito pouco, e acabaram virando. Enquanto a gente teve gerações aqui que foram muito vencedoras e não conseguiram chegar no profissional. Então, vai muito do aprendizado, do que acontece com o atleta quando ele ganha, quando ele perde, e a reação que ele tem, e a comissão técnica ela é fundamental para isso, e o nosso papel também é fundamental para dar tranquilidade para as pessoas trabalharem e entenderem que não é esse resultado que vai fazer eles saírem, mas sim o resultado da formação deles. Isso aí tira treinador, mas o resultado do resultado não é isso que determina a saída do treinador. Eu lembro de uma entrevista do Marcos Paquetá, né, que foi campeão mundial aí com seleções de base da seleção brasileira, e ele dizia que tinha uma época que ele chamava o Sub-17, a categoria, como o cemitério de jogadores, porque ele dizia, o argumento dele é o seguinte, embora seja um termo pesado, era um termo que ele utilizava porque ele justificava que vários campeões mundiais Sub-17 com a seleção brasileira sequer chegavam ao profissional do clube. E aí até teve um levantamento da CBF que de todos os campeões mundiais Sub-17, mais de 70 jogadores, se pegasse total, tem 2 que conseguiram disputar Copa do Mundo pela seleção principal, que foi Adriano Imperador e o Ronaldinho Gaúcho. E desses 2, um conseguiu ser campeão com a seleção principal, que era o Ronaldinho Gaúcho. Então, por isso que ele falava da questão do cemitério de jogadores. Muito jogador que tem um destaque violento na base, por vezes ele não chega nesse profissional. Isso também é uma realidade ainda do futebol, né? Muito. É por causa da questão da questão maturacional. Às vezes não, quase sempre, o menino que tá despontando na Sub-17, se tu não cuidar, esse que está despontando é o que tem menos margem de evolução. Ele já cresceu tudo que tem para crescer. Enquanto, às vezes, o reserva... Eu vou dar um exemplo do Patrick. O Patrick foi esse exemplo. O Patrick foi um erro de formação nosso. Isso eu me incluo porque eu estou há tempo aqui. O Patrick, ele era um menino franzino, com 10, 11, 12 anos. Todo mundo sabia que ia jogar, mas ninguém botava ele para jogar. Nós começamos a colocar o Patrick para jogar com 17 anos. Então ele chegou, hoje, na idade do Patrick, tinha meninos que hoje nem jogam mais futebol, que jogaram muito mais vezes na categoria de base que ele. Então isso acontece muito, e isso que o clube tem que cuidar. Onde é que está o menino de talento para que esse menino sempre jogue? Que foi o caso do Pedro agora. O Pedro, ele joga desde os 12 anos e a gente não tira. Tanto é que ele jogou uma Taça São Paulo, com condições físicas que todo mundo vê que ele é menos desenvolvido, mas ele jogou a Taça São Paulo inteira, porque a gente acredita no Pedro, e a gente coloca e estimula ele. Então, às vezes, acontece isso direto. O menino da Sub-17, ele é o melhor, ele é o que desponta, mas, ao mesmo tempo, é o menino que não tem mais projeção. E, às vezes, o menino que é reserva, ele começa a crescer nessa reta final e acaba virando um atleta de alto nível. Sabe que, olhando para a categoria de base, até porque o meu irmão, que é técnico de futebol, o Ronaldo Rangel, o Bagé, ele começou a trabalhar, como todo o profissional, como tu mesmo, trabalhando lá na categoria de base. E, por exemplo, avaliando algumas situações, a gente pegava o que era feito na Alemanha, na Holanda, no próprio Estados Unidos, na Inglaterra, o cuidado que se tinha com a categoria de base para que o menino daqui a pouco pudesse treinar numa goleira, por exemplo, o goleiro, numa goleira que fosse proporcional à idade dele,
uma bola que fosse proporcional à idade dele, as marcações do campo. A gente sabe que isso hoje no Brasil também acontece. Mas demorou muito para que se entendesse isso, porque eu particularmente procurava, assim, no futebol brasileiro, se a gente pegasse 15 anos atrás, isso não era levado dessa maneira. E aí, daqui a pouco, um menino que era goleiro, por exemplo, ele tomava 3, 4 gols porque ele não alcançava na trave, e isso poderia até afastar ele do futebol. Isso foi um cuidado que se teve nos últimos anos também? Com certeza. Eu cheguei a trabalhar na Sub-10, Sub-11, Sub-12, uma época no Grêmio. E o que eu vejo hoje? Primeiro era a desigualdade que tinha com o goleiro. O goleiro podia ser o melhor que tinha, mas não, a estatura não permitia. Segundo, o campo grande e a quantidade de toques que os meninos davam na bola. Era muito pouco. Pelo campo ser grande, às vezes tinha meninos que passavam um primeiro tempo, um segundo tempo, sem tocar na bola. Sem tocar na bola. E outro ponto é que para ganhar jogos, tu acabava preferindo jogadores de mais força, porque eles tinham força para bater na bola e conseguir encobrir o goleiro. Isso aí nós estamos falando de 14, 15 anos atrás, né? E esses meninos eram mais valorizados. E eram os meninos que não tinham a continuidade dentro do clube por causa da questão da projeção. Então, até isso é importante, a questão da adaptação do espaço, adaptação das medidas, para que sempre a qualidade ela prevaleça a força. Esse é o ponto da categoria de base. A qualidade dos atletas tem que sempre prevalecer a força. Então, tu sempre tem que criar ambiente para que essa frase ela seja característica. Os meninos de qualidade, eles têm que sempre estar mais com a bola, jogando, que possibilitem fazer mais ações, que o goleiro possibilite fazer mais ações de uma defesa no ângulo, de uma saída de gol. Então, com certeza, é muito importante que hoje a gente tem a escola de futebol lá no Cristal e a equipe de trabalho lá, ela é muito antenada nisso, e é um dos segredos também, de virem atletas que têm mais qualidade ali na sub-13 para sub-14, quando passa para a categoria de base, porque se adaptou muito a esse trabalho. O Grêmio tem feito um trabalho que eu particularmente gosto muito, que teve um determinado momento que era assim, a categoria de base ela era treinada por ex-jogadores, nem sempre todos preparados para isso, para serem educadores. Depois teve um determinado momento que chegou do 8 ao 80, não. Não adianta deixar o cara só porque ele foi jogador. Vamos buscar os universitários. Aí se buscava o cara que era preparado, que fazia faculdade, que era o estudioso. E eu sempre pensei o seguinte, o Santos, por exemplo, ele tem um cuidado em que ele une o universitário, o cara que estudou e não jogou bola, com o cara que foi profissional. E dá para unir essas duas situações. Eu sei que o Grêmio tem feito isso também nos últimos anos. Isso dá um diferencial, né? A experiência do cara que vai estar sendo o educador, mas sem perder a experiência de quem esteve dentro de campo lá, que eu imagino que acrescente muito também na formação do menino. Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto é sempre ter o equilíbrio, assim. O fundamental é a pessoa saber passar o seu conhecimento. E isso aí não é porque o cara estudou que ele vai saber passar mais facilmente, e não é porque o cara não estudou que vai deixar de passar, ou que passe bem, ou porque jogou muito, ou porque foi um grande jogador, ele saiba passar as impressões dele, né? Tanto é que nem todo grande treinador foi um grande jogador que jogou, né? Geralmente eram jogadores. E esse equilíbrio é muito importante para todo mundo, inclusive para os próprios profissionais. Então, é importante para o atleta, onde ele consegue enxergar a realidade do profissional que se formou nisso e do profissional que jogou, e é importante para cada um deles, porque o profissional que acabou não jogando aprende muito. Eu aprendi muito. Pessoas que jogaram futebol, eu acabei não jogando, nem cheguei nem perto, mas eu tive pessoas assim como o Cacau, como o Fischer, que hoje é observador do Palmeiras, do Ronaldo Becker, que foram caras que eu comecei a trabalhar no Grêmio, que eu peguei muita coisa boa deles de vestiário, de sentimentos de jogador, sabe? E para quem trabalha é muito importante, e com certeza eles aprenderam muito
também e absorveram muito do que a gente tem para passar, né? E esse equilíbrio é fundamental para todo mundo, e quem se beneficia disso é o jogador. O jogador que souber escutar e absorver e trazer para o melhor dele. Hoje, por exemplo, a gente tem o César, que é o treinador do Sub-20, e o João Antônio, que é auxiliar. A gente tem na 19 o Guilherme, que é o treinador, e o Carlos Miguel de auxiliar. No nosso lapidar, a gente tem o Anchieta, que sabe tudo de zagueiro, de posicionamento, de como se aborda, questão de bola aérea. Então, eu tenho o Chico, que é treinador de goleiro, que fica ali na Sub-17, então ele acaba passando muito aquele sentimento do goleiro. Então, isso para nós é muito importante. É importante para os atletas, que eles acabam pegando um algo a mais. Então, por isso que o equilíbrio sempre é importante, desde que as pessoas saibam passar o que elas querem passar, tenham clareza para passar e para conseguir que o atleta absorva e bote em prática. Sabe que toda vez que a gente fala em categoria de base hoje no mundo, a gente lembra do Barcelona, né? Ficou essa questão de La Masia, o centro de treinamento que é voltado, e aí a gente olha lá, daqui a pouco o menino que joga de 5 na base, ele já tenta, de certa forma, acompanhar os passos do quem é o 5 do time de cima, já tem toda aquela questão que hoje também acaba interferindo na base, que é tudo diferente, o menino já tem o cabelo diferente, ele quer a chuteira colorida do ídolo, se trabalha muito essa questão já da autopromoção. É possível no futebol brasileiro um dia nós termos essa uniformidade de daqui a pouco trabalhar o sub-15, o sub-17 de uma maneira parecida com o que está trabalhando o profissional? Aí eu já falo também na questão de posicionamento, de maneira de jogar, não dar mais aquele chutão, passar a ter o jogo apoiado porque o profissional joga assim. E isso pode ser uma realidade no geral do Brasil ou é uma coisa que está muito longe? Eu acho que o primeiro objetivo é o que tu quer da tua categoria de base. Eu acho que o Barcelona, ele forma o jogador para jogar só no Barcelona, né? Que é diferente da nossa, porque o Barcelona não visa um ganho de rendimento com o atleta. Ele vai colocar o jogador ali, é um investimento para ele. Dentro da visão dos clubes brasileiros, eu vejo, a gente tem que formar para a equipe profissional, que esse é o objetivo que a gente tem, formar para a nossa equipe profissional, mas a gente formar também atletas que se adaptem a qualquer realidade de futebol do mundo, porque o jogador que joga no Grêmio, ele pode jogar tanto ir para o Barcelona, como para um time do acesso aqui do estado, e ele tem que se adaptar porque ele tem que mostrar o valor. Eu acho que ainda é muito difícil, primeiro, pela variabilidade de jogadores que a gente tem no Brasil, e das características e da riqueza que a gente tem. Segundo, eu acho que o nosso futebol profissional, ele não consegue, pela questão financeira, manter os treinadores com as mesmas características por muito tempo. Então, a tendência é que se mude. Então, o que a gente faz aqui? A gente procura ter variabilidade de características. Então, aqui tu vai encontrar numa categoria um lateral mais defensivo, outro mais ofensivo, tu vai encontrar um volante mais primeiro, como é o caso do Lucas Araújo, é um jogador mais primeiro volante, mais tranquilo, posicionado, que tem bola longa boa. Tu tem uma característica de segundo volante como a do Mateuzinho, mas também do Diego, que são coisas diferentes. O Diego é mais aquele 8 ponta de lança, antigo 8,5 que chega na área, que é um jogador que joga mais longo. Tu vai ter um meia mais armador, que é o caso do Rildo. Tu vai ter um meia mais atacante, que é o caso do Robert. Enfim, a gente procura ter essa variabilidade até para atender o profissional, para quando o profissional precisar dessa característica, a gente ter à disposição. Então, eu acho que vai depender muito da característica do clube e do que clube que é da categoria de base. Eu acredito que aqui no Brasil a gente tem variabilidade e a gente tem que usar essa variabilidade sempre. Que é um caso diferente da Espanha, do Barcelona, do Real Madrid, que são clubes que formam para eles mesmos utilizarem sem a preocupação da sequência, né? E a gente aqui tem a preocupação da sequência que todos têm um olhar diferenciado para cá, né? Então, eu acho que aqui a gente
fazendo dessa forma, a gente potencializa mais os talentos que a gente tem aqui no país. Eu te fazer duas questões. Eu lembro que muito se falava antigamente, lateral se forma em casa, lateral não se contrata. Essas lendas do futebol, né? E eu quero te perguntar por que você tem dificuldade hoje tanto de revelar, não se revela tantos laterais assim. E uma outra situação, qual é a posição que mais revela, por exemplo, no Grêmio? O Grêmio tem revelado mais volante, a gente imagina isso, mas talvez na estatística seja diferente. Revela hoje mais atacante, revela mais volante, e por que se tem dificuldade de conseguir trazer para o profissional laterais? Uma coisa que a gente enfrenta na categoria de base é que ninguém chega a lateral. Ninguém chega lateral como chega atacante, chega meia. O lateral, ele geralmente vem de uma outra posição para a lateral, né? Então, geralmente, ele é um volante, ele é um meia, ele é um atacante que tem uma dificuldade de finalização, mas tem potencial para jogar de lateral, né? Então, situações que a gente procura identificar e trazer, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que dentro do Brasil, se teve uma troca de característica de lateral que a gente está sofrendo um pouco agora para recompor. Isso eu acho que não é um problema só do Grêmio. Com a parte de europeização do futebol, se procurou fazer muito laterais que compõem linha, que é completamente diferente da característica do futebol brasileiro. Se tu pegar para trás, Leandro, Jorginho, Branco, Júnior, Leonardo, todos jogadores que tinham facilidade de jogar por dentro, de jogar por fora, era uma característica do futebol brasileiro. E eu acho que a formação se apegou muito nisso, não só do Grêmio, mas de todo o futebol brasileiro. A tendência é que agora volte uma formação muito grande de laterais, né? E com certeza a gente tem expectativa em alguns, agora vem uma geração muito boa de laterais, ali com 18, 19 anos, que eu acho que vão suprir essa carência, porque toda mudança que ocorre na base, ela se constrói e leva tempo para se desconstruir. Então, eu acho que o futebol brasileiro ele vai ter, provavelmente, vendo as outras equipes, a gente vê que vai se revelar muito mais laterais agora, porque a gente voltou a ter laterais do estilo que a gente quer, que o Brasil tinha, que eram laterais que não jogavam só pelo lado e compondo linha defensiva, mas que avancem por dentro, que façam jogadas de fundo, que façam jogadas por dentro, que finalizem, né? Que isso ficou muito claro agora com os jogos antigos que passaram, né? Tu vê a seleção de 94, a de 82, a variação que os laterais davam, né? E hoje, com a questão do meio-campo ser muito povoado, o lateral ele virou quase um armador. Então, acho que isso é uma questão do futebol brasileiro que eu acho que vai ser corrigida daqui a 1-2 anos. Acho que já vai se ver laterais de maior qualidade. E hoje, eu acho que, pelo que o mercado nos fala, toda vez que eles procuram um volante, um atacante, eles vêm primeiro no Grêmio, né? Pelo que o pessoal tem nos conversado, assim, de fora. Sempre que se tem uma possibilidade de querer um atacante de lado ou um volante, eles vêm aqui no Grêmio para olhar. Acho que são essas duas posições, assim, que mais se forma. E pouco se fala, mas é que é uma questão de oportunidade. A gente forma muitos goleiros. Todas as seleções de base têm um goleiro do Grêmio, né? E nesse último ano, o ano retrasado, todas as seleções de base tinham um goleiro do Grêmio. E às vezes por uma questão de só poder jogar um e de experiência, enfim, às vezes não se tem tanta oportunidade, mas os goleiros eu vejo que é uma área que é muito bem servida também. Para a gente caminhar o encerramento, o torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo, tem muita fera saindo aí dessa fábrica de talentos da base do Grêmio? A gente espera que sim. A gente espera que sim. A gente tem já o nosso mapa, né? Que a gente fala a linha de produção que a gente fala, né? Então a gente já tem bem mapeado quem são os atletas, onde são as lacunas para a nossa captação buscar, né? E a gente espera que quando eles cheguem no profissional, eles consigam se adaptar bem, entender o novo contexto, porque é completamente diferente, e que no campo consigam mostrar todo o trabalho deles, né? E que consigam agradar a torcida.
A gente brinca aqui que o nosso maior resultado é quando a torcida coloca lá nas redes sociais o quanto os jogadores são bons e o quanto eles têm expectativa dos jogadores. Acho que esse é o nosso trabalho. O futebol é para torcedor, né? E eu acho que toda vez que o torcedor se identifica com os atletas da categoria de base, é muito gratificante para nós e a gente espera sempre estar atendendo essa expectativa. Olha que tem muito nome que a gente nem citou. A gente não falou do Lucas Leiva, a gente não falou do Carlos Eduardo, a gente não falou do Douglas Costa, que qualquer lugar do mundo, ele só joga com o Cristiano Ronaldo hoje. E sempre que vem de férias a Porto Alegre, vai até o Dourado, visita os meninos, veste a camisa da escola de futebol do Grêmio. Teria muitos nomes ainda aqui, passou muita gente, né? Se a gente pegar só esse teu processo aí de 2003 para cá, né? O Rafael Carioca. Rafael Carioca. Né? Rafael Carioca saiu daqui, e mais outros... Marcelo Groy, e mais outros tantos que saíram daqui, né, que tiveram início na categoria de base, alguns que nem jogaram aqui, como o exemplo do Fernando Marçal, que é o lateral. Bom, acho que deu um pequeno corte aí na conexão do Francesco. Bom, de qualquer maneira, a gente já estava finalizando aqui. Eu retomo lá depois o contato, passo mais informações aqui na resenha com o canal Alex Bagé. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal também. Abraço a todo mundo. Falamos com o cara que cuida da fábrica de talentos do Grêmio ainda. Abraço.